Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da escola, o seu nome completo, o nome da sua professora e a data. A nossa aula é de ciências, páginas 78 a 85. Nós vamos falar sobre o tratamento da água. E olha as prosinhas chegando aí. Programa Aprendendo em Casa, da Prefeitura Municipal de Petrolina. E atenção, pegue o seu material, seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha, seu livro e esteja num cantinho só seu. Estude com bastante atenção. Vamos utilizar o livro de ciências, esse aí, ó. Vamos falar sobre o tratamento da água. A gente já viu que o ciclo da água ele é importante, como ele acontece. Falamos também que o uso da água precisa ser mais cuidadoso, né? Porque tem gente que estraga muita água. Falamos sobre a poluição das águas e começamos a falar na aula passada sobre o tratamento, então a gente precisa conhecer como é que isso acontece, né? Então, na maioria dos municípios, ou seja, na maioria das cidades, a água do manancial vai passar por uma estação de tratamento antes de chegar às casas. Na estação de tratamento, ocorre um longo processo de retirada das impurezas da água. Mesmo assim, é importante filtrar ou ferver a água, certo? A água que sai lá na torneira antes de consumi-la. Por quê? Porque os canos de distribuição ou as caixas d'água podem conter impurezas e contaminá-la. E olha só como acontece lá na estação de tratamento. E aqui, onde é que acontece? Onde é a estação de tratamento? É a Compesa, né, gente? Aqui no nosso município é a Compesa que cuida disso. E olha só. Primeiro, acontece a captação. A água é bombeada das represas ou rios para as estações de tratamento. Aí vem para cá, ó. Depois, vem para esse outro tanque aqui, chamado de tanque de floculação. Algumas substâncias são adicionadas à água para agrupar a sujeira em flocos. Depois, vem para um outro tanque, que é o tanque da decantação. Os flocos de sujeira vão para o fundo do tanque e são separados da água. Olha só o que acontece aqui. Nesse outro tanque aqui vai acontecer a filtração. A água vai passar por filtros de areia e pedra, onde as partículas menores ficam retidas. Logo após, vai acontecer o quê? A cloração. A água vai receber o cloro, que vai completar a limpeza ao matar diversos micro-organismos. Em algumas estações é feita também a fluoretação, que é a adição de flúor, certo? Um mineral que contribui para a redução das cáries na população. E eu queria informar para vocês que isso acontece aqui na nossa cidade, tá? E, por último, acontece o quê? A distribuição, ou seja, lá na estação de tratamento, depois de passar por todos esses tanques, a água vai seguir por canos e vai chegar até as casas, como mostra a imagem aí. Aqui tem uma sugestão de leitura, tá? A História da Água, de Jacques Bailey e Matteo Lilli. Aqui é uma atividade prática, você só vai fazer se você tiver curiosidade, tá? É bem interessante. Falando de experimento, olha só, você vai precisar de um frasco transparente,
água, terra de jardim, terra, uma pá de jardinagem e luvas de borracha. As luvas, gente, é para vocês não sujarem muito as mãos, mas se vocês não tiverem problema com isso, caprichem na experiência. E aqui tem dizendo como você vai fazer. Coloquem água no frasco, usando as luvas, adicionem 2 colheres de terra de jardim e mexam. Aí você vai observar o que vai acontecer. Depois, isso imediatamente, o ponto 2 aqui. No ponto 3, você vai esperar 20 minutos e observar como é que ficou essa mistura. E aí, então, você vai responder essas 4 perguntinhas. O que aconteceu ao misturar a terra de jardim com a água? Depois de 20 minutos, como ficou a mistura? Esse pode ser considerado um processo de separação de misturas? Sim ou não? Se sim, você vai dizer por quê. Se não, também. Que etapa do tratamento de água se assemelha ao que aconteceu na atividade? Foi o quê? Floculação, decantação, cloração. Foi o que aconteceu? Responda com muita atenção. O mundo que queremos. As mudanças climáticas, gente, afetam o ciclo de água. A gente já viu sobre isso. O nosso planeta está passando, o planeta Terra está passando por mudanças climáticas que causam alterações no ciclo da água. Por exemplo, com temperatura maior, aumenta a evaporação e a quantidade de vapor de água na atmosfera, modificando a formação de nuvens e a época de ocorrência e a quantidade de chuvas. Vocês perceberam que aqui na nossa cidade de Petrolina, esse ano já choveu em épocas que a gente não esperava, agora nesse iniciozinho de ano. Nós estamos com altas temperaturas, aí do nada as nuvens ficam bem carregadas e cai uma chuva. Aí a gente pensa que vai refrescar e o que acontece? Volta o calorzão de novo, né? Veja só alguns efeitos das alterações no ciclo da água causadas por mudanças climáticas. As secas, por exemplo, elas existem, alguns locais, onde o aumento da temperatura e a diminuição na precipitação de chuvas ocasionam essas secas. Então, lugar que não chove muito, isso acontece muito aqui no sertão de Pernambuco, E aí, essas secas acontecem bastante. As enchentes. Em alguns locais, a elevação da temperatura aumenta a quantidade de nuvens e chuvas fortes, o que pode causar enchentes e deslizamento de terra. Isso aqui é o que a gente observa muito acontecendo em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Atividade agrícola. Altas temperaturas e falta de chuvas têm causado perdas na produção de alimentos. Então, alguns alimentos que são plantados, eles dependem da chuva para que os seus agricultores, possam colhê-los e levá-los para o mercado de consumo. Se não chove, eles perdem o plantio. E também acontece que o excesso de chuva também faz com que outras pessoas, outros produtores, percam as suas produções, como a uva, a cebola. E o uso da água, gente, a gente falou sobre isso, O aumento da população humana também vai elevar o consumo de água, E isso vai afetar diretamente quem? Os reservatórios. Os lençóis subterrâneos. Aumento da demanda, Redução de infiltração de água no solo. A alteração no padrão de chuvas diminui o volume dos lençóis freáticos. Então, se não tem muita chuva, também não vai ter esses lençóis subterrâneos. E aí vai prejudicar, principalmente as raízes, das plantas, porque elas absorvem água, As plantas absorvem água pelas raízes. E os rios?
Mudanças no volume dos rios e seus afluentes afetam a disponibilidade e a quantidade da água, a pesca e as atividades de lazer. Então, se o rio baixa o seu nível, fica difícil, né, para os pescadores e para as pessoas também que utilizam, às vezes, o rio para se divertirem. E o habitat, né? Então, os rios, lagos, mares, eles também são habitats, né, de alguns animais. O aumento da temperatura da água pode causar a morte de algumas espécies, né, de algumas espécies aquáticas. Porque algumas são mais sensíveis às mudanças de temperatura. Regiões de seca também têm uma alta mortalidade de seres vivos. E também vai afetar na geração de energia elétrica, né, gente? Porque a redução da quantidade de água de represas e rios diminui a velocidade da água e afeta a geração de energia elétrica. Por quê? Como eu já expliquei. Porque não vai chegar água, né, em uma quantidade suficiente para que as turbinas girem, né, na velocidade correta, para assim gerarem a energia que nós utilizamos. Aqui na página 81, você vai mostrar que você compreendeu a leitura e vai dizer como o aumento da temperatura afeta o ciclo da água. De que forma o ciclo da água afeta os habitats? Aqui tem um vamos fazer. Preste atenção. Esse vamos fazer aqui, vocês não precisam se preocupar, tá? Quem conseguir fazer, porque aqui, se nós estivéssemos na escola, faríamos juntos, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividade 1 e 2, tá? E caprichem! Essa atividade 3, 4, 5 e 6, vocês podem fazer com alguém da família de vocês, tá certo? Pedir ajuda ao papai, à mamãe ou ao irmão mais velho, a um tio, a uma tia, tá? O que foi que você aprendeu aqui? Vamos sistematizar. Né? Nós estudamos sobre o ciclo da água, falamos sobre os usos da água, falamos que o ciclo da água está relacionado, né, com o clima, com a geração de energia e das chuvas. E olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, crianças e adolescentes devem ingerir em média 70 ml de água por quilograma por dia. Com base nesse dado, quanta água uma criança de 35 kg deve ingerir por dia? Faça seus cálculos no espaço ao lado. Bem, para cada quilo, certo? Ok? 70 ml. Então, se ela pesa 35 kg, só é o que, minha gente? Pense aí, vai adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir? O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Ele tem esse nome por causa da grande quantidade de sal dissolvido na água, o que impede que a maioria das formas de vida ocorra nele. Com base no que você aprendeu sobre as propriedades da água, por que é mais fácil flutuar no Mar Morto do que nos outros mares? O que é que ele tem de diferente? Aqui na questão 3, você vai completar a imagem com as palavras que estão aqui no quadro. Você vai dizer onde é que está acontecendo a infiltração, a precipitação, o vapor, a transpiração, a evaporação e a condensação. E aqui você vai dizer de que forma as plantas participam do ciclo da água. O ciclo da água é importante para a agricultura? Explique. Quais as consequências da ausência de precipitações por um longo período? Se uma determinada região não recebe chuva, quais são as consequências disso?
Observe a imagem ao lado. Ela mostra crianças brincando na chuva. Duas delas aproveitam para tomar algumas gotas de chuva. Considerando que você aprendeu sobre água potável, essa atitude é aconselhável? Justifique a sua resposta. Lembre-se que água potável é aquela água que é boa para beber. Aqui você vai dizer se as frases são verdadeiras ou falsas. Se for verdadeira, você vai colocar V. Se for falsa, você vai colocar F. E aqui, você, né? Nós não estamos na escola, a escola está diferente. Então, você vai fazer aí, ó, o que está pedindo aqui na questão 6, tá bom? Capriche. Na questão 7, tem algumas ilustrações, né? Que mostram a família utilizando água em diversas atividades do dia. As pessoas estão utilizando água de maneira consciente? Indique quais atitudes elas deveriam tomar para reduzir o consumo de água. E olha só aqui na questão 8. Karen acredita que não há necessidade de preservarmos os mananciais. Como você poderia explicar a ela a importância de proteger os recursos hídricos? O planeta tem... Olha o que ela disse aqui, gente. O planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. Posso usá-la à vontade, da forma que eu desejar. Ai, ai, hein? Vamos responder a Karen? Gente, nós estamos muito satisfeitos com a evolução de vocês durante essas aulas. E nós dizemos para vocês até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo da Pro Liliane, da Pro Daiane, da Pro Rosilda e da Pro Derileide.